Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então vamos para a segunda parte da prática sobre o inversor de frequência, o CFW500 da WEG, onde nós vamos tratar da parte prática de partida com chave liga-desliga, potenciômetro, com reversão e contato externo. Então, como nós vimos na primeira prática, na primeira parte desta prática, nós vimos aqui que nós temos a nossa chave liga, nosso botão liga, nosso botão desliga, a nossa chave reversora, que faz a reversão da rotação do motor, e o nosso contato externo. Então esse é um comando que pode ser feito externamente, através de relés, contato de relés, de contatora, de outro inversor, ou mesmo de um CLP. Então isso que é usado na indústria. Então na indústria nós não temos um inversor trabalhando isolado, numa ilha isolada. Ele está sempre interligada a outros sistemas. O grande chave de tudo isso está aqui. Aqui é que vai acionar. Então nessa prática aqui, esse contato externo, ele vai trabalhar no sentido de reverter a rotação do motor. Em outras práticas mais avançadas, nós vamos ter outra entrada externa que vai controlar, além da reversão, vai ligar ou desligar esse motor, além da reversão, e também vai controlar externamente esta velocidade aqui, que no caso é o nosso potenciômetro. Então externamente vai entrar um sinal de 0 a 10 volts, que vem de outro sistema, pode ser um microcontrolador, pode ser um CLP, que vai variar essa tensão e ele vai variar a rotação. E também vai ligar ou desligar esse sistema, assim como reverter externamente. Então essa nossa prática, externamente ele vai reverter a rotação quando for necessário, ou quando o sistema externo fechar ou abrir esse contato, vai fazer a reversão. Sendo que a rotação nós vamos controlar ela via potenciômetro, e a chave, a botoeira liga e a botoeira desliga, vai controlar ele ligar ou desligar. Mas para isso nós precisamos fazer a parametrização desse inversor para que ele execute essas funções aqui que nós estamos definindo. Então esse barulho que tem de fundo é o barulho do inversor, pessoal. É o ventilador dele que fica ligado aqui, onde vocês podem ver. Ele tem o seu ventilador aqui na parte de baixo, aqui na parte de baixo aqui, que faz esse barulho aí. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos ter que parametrizar ele para ele trabalhar desta forma. Então inicialmente o que é parametrizar? Então existem algumas confusões aí que são feitas. O pessoal fala em programar. A palavra programação é feito lá no nosso caso, lá na WEG, tá? Então o fabricante é que faz a programação. Essa programação nos possibilita fazer a parametrização. O que é parametrizar? É usar os recursos que o software do fabricante nos proporciona para fazer as alterações ou fazer ele trabalhar de acordo com a nossa necessidade. Então programação é feito pelo fornecedor, no nosso caso da WEG, tem os da Siemens,
e tantos outros fornecedores aí de inversores, onde ele vem com a programação de fábrica. E essa programação nos possibilita os recursos para parametrizar, isto é, preparar ele para trabalhar de acordo com o que nós necessitamos. Então, como nós vimos na primeira prática, nós temos o Born 1 e 17 que disponibiliza o botão liga, do ligar do inversor. Na entrada do botão 3 e 17, 3 passa pela chave e fecha o 17 no 3. Aí essa é a chave de desligar. E o Born 5 com o 17, entre eles temos a chave reversora que está em paralelo com o contato externo, como nós vimos na primeira prática aqui, ó. Então nós temos esse contato aqui da reversora em paralelo com o contato externo, e ele entra aqui, ele vai entrar aqui no nosso pino 5, por isso que é 5 e 17. O nosso botão liga aqui, ele está aqui, ele está vindo 17, passa pelo botão e entra no 1. Então é 1 e 17 para o liga, o 17 conecta aqui com o desliga com o 3. Então aqui a entrada digital do liga, entrada digital do desliga e entrada digital da chave reversora que está com o contato externo em paralelo. Então, quando deixarmos essa chave aberta, aí nós estamos deixando essa chave em automático, isto é, o controle de reversão será feito de forma externa. E aqui no nosso Born 4, 5 e 6 está ligado o nosso potenciômetro, que vai variar essa tensão aqui no pino 6, tá? Que vai ser de 0 a 8 volts, que vai controlar a sua velocidade. Então tudo isso nós precisamos dizer para o inversor, nós precisamos falar para ele como que a parte de hardware está ligado e como nós queremos que ele funcione. Então isso se chama parametrização, que é o que nós vamos fazer agora. Aqui nós vimos a chave, o Born 4, 6 e 8 é a nossa entrada que vem do potenciômetro. O potenciômetro recebe 10 volts e aqui é um 0. Então, conforme eu for alterando o potenciômetro, ele vai alterar essa tensão, consequentemente vai alterar a frequência ou a velocidade do motor. Então, na parametrização, inicialmente, nós devemos usar o reset, isto é, apagar tudo que está parametrizado, usando a posição 0, 204, na posição 5, que carrega o padrão da VEG. Isso é, ele fica resetado. Isso aqui é o reset dele. E aí começamos a parametrização. Nesse caso eu não vou resetar ele, porque toda essa parametrização já está instalada. Então nós só vamos fazer um checklist aqui dessas parametrizações aqui. Então vamos para o inversor. Então aqui no inversor nós vamos ter a posição inicial, nós vamos para o 133. Então aqui nós fizemos, aqui aumenta e aqui diminui. Então vamos aumentar aqui até chegar no ponto de 133 aqui, que ele vai nos dar qual a frequência mínima, isto é, que nós queremos operar. Então nós vamos abrir um range aqui entre a velocidade, ou no caso a frequência mínima, e a frequência máxima que nós vamos querer operar. Quem vai operar isso aqui vai ser o potenciômetro.
Então aqui já está em 0. Então, por exemplo, eu poderia perfeitamente colocar um outro valor aqui, se eu quisesse, tá? Se eu quisesse aqui, eu poderia colocar um outro valor. Ele não está dando porque ele está em remoto. Então, o remoto nós só vamos analisar o que está nele, mas seria apertar aqui e mudar aqui. Então, estamos aqui no 133, está em 0. Então, a nossa velocidade mínima ou a inicial está em 0. A nossa velocidade máxima aqui está em 100,8 Hz, sendo que 60 Hz é a rotação nominal do motor, desse motor que ele está ligado aqui. Tá? Então eu estou colocando um pouquinho acima da velocidade nominal, no parâmetro 134. Aí vamos para o parâmetro 100. O que o parâmetro 100 faz? O nosso parâmetro 100, ele vai me dizer qual o tempo para que ele faça a aceleração do 0 até o valor que o potenciômetro está indicando ali que eu regular. Então ele está regulado em 5 segundos. Então é o tempo que eu coloquei aqui para ele partir do 0 e atingir a sua velocidade, a qual o potenciômetro está indicando ou solicitando. Então essa é a rampa de aceleração, 5 segundos. O parâmetro 101 é a rampa de desaceleração. Quanto tempo que eu quero que ele leve para parar da velocidade que ele está até 0. A velocidade, como eu falei, é o potenciômetro que eu defino quanto que eu quero de rotação. Então ele está programado para 3 segundos aqui. Aí nós vamos para o parâmetro, o próximo aí é o nosso 220. Então vamos chegar lá no 220. Aqui. Ele está em 1. Então 1 significa o quê? Que ele deve operar sempre em remoto. Tá? Isto é, ele não vai operar aqui na IHM, e sim aqui nos sistemas nossos aqui, ó. Tá? A chave reversora, contato externo, a nossa chave liga, desliga, tá? E o nosso potenciômetro aqui. Então tudo isso daqui é externo. Então no parâmetro 220 eu coloquei para que ele opere em externamente. 222 ele está em 1. Então significa o quê? Que ele está sempre remoto. Ele está em 1 aqui. Confirmamos que ele está sempre em remoto. 222. O próximo passo nós vamos para o 226. O que é o 226? É sentido de rotação. Então eu quero que ele trabalhe de forma de reversão. Tá? Então quando eu acionar a chave de reversão, ele gira num sentido. Quando eu acionar ou desacionar a chave de reversão, ele gira em outro sentido. Então isso aqui é o manual do fabricante que nos fala que na posição 4 ele trabalha como reversão. Na 227, que é a nossa próxima, nós temos 1. Então significa o quê? Que eu quero que ele trabalhe com gira para, isto é, quando eu acionar essa botoeira aqui, tá? Ele vai ligar. Aqui ele liga e aqui ele desliga. Então vamos fazer um teste aqui. Está aqui o nosso motor, eu apertei o liga. Apertei o liga, ele vai para a rotação que eu quero. E aqui aperto o desliga e ele desliga. Então esse refere-se a essa posição 227 no ponto 1. Na posição 1. Agora vamos para 235.
O que nos fala 235 aqui? 231, não 35. 231. Está na posição 0. Então, nessa posição 0, o manual nos fala que ele vai habilitar aqui embaixo, ele habilita o nosso potenciômetro para trabalhar com 0 a 10 volts, tá? Porque nós podemos nessa entrada aqui, tá, trabalhar com 4 a 20 miliamperes. Mas como nós estamos trabalhando com este potenciômetro, o nosso potenciômetro aqui, e nós vamos trabalhar com 0 a 10. Então, pelo manual, nós usamos a posição 5. 232, no caso, 230 ele já habilitou o borne de baixo, quando entrei com o remoto. O nosso 233 habilita a tensão aqui, está em 0, significa que ele habilita trabalhar com esta tensão aqui, tá? Então aquele primeiro habilita entrar, aqui ele está habilitando entrar com 0 a 10 volts na posição 233 aqui. A 263, que é a nossa próxima parametrização, aqui, vamos voltar aqui, 263, ele está na posição 6. Isso significa o quê? Que ele está liberando, aqui, ele está liberando a partida, está liberando a nossa partida aqui, ó. Isto é, ele está liberando aqui no 1, aqui, o que é a chave de partida, na posição 6 aqui. O próximo é o 264, que na posição 7, pelo manual, ele está liberando a nossa parada por esse botão do desliga, que é a nossa entrada 3 aqui. O 265 está na posição 8 aqui, que significa a chave reversora. Está liberando aqui na chave 3 aqui, tá? Ou melhor, na chave 5, né? A entrada da operação da chave reversora aqui, juntamente com o seu contato externo aqui. Então vamos agora para 266, que está em 0. Por quê? Não estamos usando ela. A 266 seria a nossa chave 5 aqui, ó. Ela não está ligada. Aqui é embaixo. A chave 7 entraria aqui. O próximo, aí nós vamos parametrizar o motor, dizer para ele o que é esse motor aí, ó. Vamos passar os parâmetros de placa desse motor. Primeiro, o P400 significa a tensão desse motor. Esse motor está ligado em trifásico 220 volts, tá? A 400. A 401, nós temos a corrente. Corrente placa do motor, olhando a placa, é 3 amperes. A próxima é a velocidade. Esse motor, na placa desse motor, está identificado 1710 RPM. O 403 é a frequência que o motor opera. É um motor de 60 Hz, que é a tensão da rede. O 404 é a potência do motor. Então, lá no manual, no parâmetro 404, o número 4 significa um motor de 3/4 de cavalo, que é o que está na placa. Então, colocamos o número 4 aqui. O próximo parâmetro, o 399, que não tem aqui porque nós estamos usando ele
não estamos usando ele vetorial, por isso ele não aparece aqui, mas isso não tem problema. O próximo passo é o 406. Então, o 406, o que se refere? Ventilação. Então, aqui nós colocamos em 0, significa que esse motor ele tem ventilação forçada, isto é, observe aqui no motor nós temos um ventilador aqui, ó, tá? Que ele é preso junto com o eixo do rotor ali, quando gira ele ventila. Vamos adiante. Vamos ao 407, que é o fator de potência. Então esse fator de potência é o que está na placa do motor, que é 0,69 aqui. 408 nós não usamos, porque ajuste vetorial, nós estamos usando outro tipo de ajuste. Aí nós vamos para o 409, isso já vem de fábrica, 1.55. Aí nós vamos para o 156. E vamos para o 156. E ele vai nos dar corrente máxima. Então nós temos que a corrente do motor é 3 amperes. Essa corrente é a corrente máxima, isso é, a corrente do motor mais o valor do fator de serviço, que geralmente é 15%. Então essa é a corrente máxima com o fator de serviço. Aí nós vamos para o 147. Nós queremos saber qual é a corrente a 50% da rotação do motor, isso é com 30 Hz. Colocamos 3 amperes. 158 coloca um pouquinho menos. Qual que deve ser a potência dele com uma corrente máxima de 5%. Isto é, qual é que é a corrente máxima com uma rotação de 5%. E aí nós temos aí a parte de P02, P18, P12, 133, que isso nós vamos ver quando ligarmos ele aqui. Ok? A princípio a parametrização seria essa parte aí. Então vamos iniciar o nosso giro aqui. Então vamos ligar. Inicialmente está frequência 0, está parado, e o potenciômetro está com aproximadamente em torno de 55%. Então vamos ligar esse motor aqui. Vamos dar a partida aqui. Então a sua frequência agora é a frequência que está operando esse motor aqui, 54 Hz. Aqui nós temos o nosso potenciômetro, aqui, onde eu posso aumentar ou diminuir a rotação dele aqui. Então observe, eu vou aumentar a rotação, chegar até no máximo que é 100.8 Hz. Ele está acima da nominal. Então eu vou baixar a sua rotação aproximadamente a nominal dele, que é de 60 Hz aqui. Mais ou menos aqui 60 Hz aqui. Então ele está operando praticamente a sua nominal de 1710 RPMs aqui. Então agora eu vou fazer o que? Nós vamos pegar essa chave de reversão, tá? Primeiro deixa eu desligar ele aqui, ó. Observe que ele deve levar nessa rotação que ele está em torno de 3 segundos para ele parar, que foi o que a gente parametrizou lá. Então vamos desligar ele aqui, ó. Aqui, ó, 3 segundos ele parou.
ele está com 5 segundos para atingir a rotação que está aqui sendo solicitada pelo potenciômetro. Então eu vou ligar ele, ele vai levar 5 segundos para atingir, ó. Aí atingiu a sua rotação. E para desligar, 3 segundos aqui, já desligou. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar ele, atingiu a sua rotação, e agora nós vamos fazer a reversão dele aqui, ó, pela chave de reversão. Aqui, segue. A reversão aqui, ó. Então o que tem aqui, ó? Vou reverter ele aqui, ó. 3 segundos para ele parar e mais 5 para ele atingir a nominal, sua rotação que o potenciômetro está solicitando, tá? Vou reverter novamente, ó. 3 segundos para parar e 5 para atingir a rotação que o potenciômetro está solicitando. Então vamos aumentar essa rotação aqui e ver que o tempo de frenagem parada vai ser o mesmo com rotações mais altas aqui. Aqui estamos em 100, então vamos inverter aqui. 3 segundos ele frenar, agora ele vai levar 5 para atingir a rotação dele. Vamos inverter aqui, ó. 3 segundos para chegar em 0 e 5 para atingir a rotação invertida novamente. Então isso é manual. Aqui. Agora vamos operar com ele um contato externo que eu vou simular aqui e vai ligar ele aqui, ó. Vem um contato lá do CLP ou do microcontrolador ou numa contadora que vai operar aqui. Então vem um contato lá do CLP ou do microcontrolador mandando ele inverter, ó. Ele vai fechar o contato e vai inverter a rotação do seu motor. Vai fazer essa inversão aqui. Ok? Então vamos diminuir um pouco a rotação e chegar nos 50 Hz mais ou menos, e aproximadamente 50 Hz, e vamos observar alguns benefícios, algumas condições que ele nos proporciona aqui. Então vamos aqui para a posição que nós temos ali, a posição 002. É só parâmetros de leitura. Quisemos fazer a leitura dele. Então esse parâmetro 002 me dá a frequência que ele está operando aqui. O parâmetro 03, ele me dá a corrente que o motor está solicitando agora. Então nós vimos que o motor é para 3 amperes na placa, só que aqui está 2.2, que essa é a corrente que ele está trabalhando em vazio, que ele está solicitando do inversor a vazio. Obviamente, se aumentar a carga, ele vai chegar em 3 amperes. Se aumentar 3.3, que é a máxima, se ele subir, o inversor vai desligar e vai dar um sinal de falha por sobrecarga. Aí nós temos a leitura da posição 5, que é a frequência de saída aqui também, tá? Então, no outro ele dá velocidade, que nós podemos parametrizar em velocidade, e aqui ele está dando em frequência. Na posição 7, nós temos a tensão. Essa é a tensão que está chegando no motor. A tensão que está chegando nesse motor aqui. E temos aqui
Temos a corrente e temos a tensão. Aqui o display está mostrando. E depois nós vamos para o 9. Ele está me dando aqui o torque do motor. Tá? Esse torque aqui, ele significa o que? O torque de 5, 4,5, 5% do nominal. Então, quando ele chegar em 100 aqui é quando está no nominal. Como ele está vazio, ele está solicitando em torno de 5% do torque nominal do motor, porque ele está trabalhando a vazio. Esse aqui é um gerador que ele só está operando em vazio aqui para nós fazermos a nossa experiência. Não tem peso nenhum aqui. Por isso que ele está com corrente abaixo da placa e o torque abaixo da condição, no caso do motor. Então aqui eu posso alterar a rotação, o torque vai aumentar um pouquinho, e aqui o torque aumenta, diminui um pouco pela velocidade aqui. Aqui ele subiu um pouquinho, baixou. Então observe que o torque médio, ele vai ser um torque com maior velocidade ou com menor velocidade, praticamente constante. Por que isso? Então vamos observar aqui, ó. O controle do inversor está na forma escalar aqui, ó, tá? Tem a forma vetorial. Esse é um assunto mais complicado, nós vamos ver mais para frente. Então o seu torque, o que é? É uma constante, número, e com duas variáveis, as variáveis de tensão e a variável de frequência. Então o que acontece? Para eu ter um torque relativamente constante, que é o caso do inversor, na condição escalar, à medida que eu aumentar a tensão dele, ele aumenta proporcionalmente a frequência. Se eu baixar a frequência, eu baixo a tensão. Se eu subir a frequência, eu subo a tensão para que o torque fique constante. Então essa que é a jogada que é feita para que se consiga se manter um torque constante em todo o espectro de velocidade dele. Então vamos observar aqui, ó, que eu vou pôr a tensão aqui na posição 002 aqui, ó. Observe aqui, eu estou com essa tensão. Pegar na 007, aqui fica melhor para ver. Essa tensão. Observe que eu ver 002 aqui, ó. Então, observe que eu estou aumentando a velocidade, ó, e vai aumentando essa tensão. Vou baixando a velocidade, ó, ele vai baixando a tensão, vai baixando a sua tensão. Por que isso? Porque é justamente o que acontece aqui. Para que se mantenha esse torque constante, tem que se respeitar essa relação. Se eu aumento a frequência, eu aumento a tensão. Se eu baixo a frequência, eu baixo a tensão. Aí eu tenho um torque constante em todo o espectro de velocidade, tá? Então a tensão, ela é proporcional à frequência aqui para que se mantenha um torque constante. Então esse é o típico inversor de frequência num controle escalar, que chama escalar, porque ele é em escala. Sobe a frequência, aumenta a rotação, ele tem que aumentar a tensão para que se mantenha o torque constante e vice-versa. E para finalizar, nós temos aqui o nosso recurso 11, que é o nosso fator de potência aqui. É o nosso fator de potência.
Então eu estou com um fator de potência 0,35 e o fator de potência da placa do motor é 0,65, mais ou menos. Por que que ele está menor? Porque o motor está girando a vazio. Então isso nós já vimos em aulas, e quem não viu, nós veremos que o fator de potência da placa do motor refere-se ao motor operando em carga nominal a sua potência. Se o motor girar a vazio, seu fator de potência cai mais ainda. Então os cálculos de correção do fator de potência têm que levar isso em consideração. Assim como transformadores, que nós vimos ou veremos, quem não viu, irá ver os transformadores no CEP. Transformadores de alta potência, também operando em vazio, seu fator de potência cai de forma significativa, porque ele opera em vazio. Tá? Aí a potência reativa passa a ser um valor bastante considerável em relação à ativa, consequentemente o fator de potência cai, que a defasagem entre tensão e corrente fica bastante grande. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa prática 2, aonde nós controlamos o inversor de frequência com a chave liga-desliga, com a nossa chave reversora para manual automático e com esse contato externo. Esse é o grande segredo na automação. Esse é a porta pela qual o inversor, de frequência, tá? Eu representei uma chave, aqui é um contato aberto. O inversor de frequência vai se comunicar com o seu mundo externo, tá? Receber notícias e informações de outros sistemas, de outras máquinas que vão trabalhar junto com ele. Esse aqui é o que faz a comunicação do inversor receber informações. Aqui ele vai receber informações do seu meio externo, isso é, inversores de frequência, outros CLPs, outros microcontroladores que vão entrar por aqui, por esse contato aqui, e passar a controlar o inversor pela sua inversão de rotação. Tá? Outras experiências nós vamos nos aprofundar um pouco mais e fazer esse cidadão aqui, tá? Ser controlado, liga e desliga externamente através do CLP, microcontrolador, controlar a rotação aqui não mais por um potenciômetro, mas por um circuito externo, tá? Que pode ser um CLP, um microcontrolador, e a sua reversão. Então o que ele vai fazer? Ele vai ser ligado, desligado externamente por alguém de fora, controla a sua rotação externamente, tá? E faz a sua reversão de forma externamente também, tá? Isso é o que existe nas indústrias, aonde o inversor de frequência ou os inversores de frequências, eles atuam interligado em todo o sistema de automação. Então ele fica conversando com outros sistemas externos, aonde eles atuam para fazer alterações nele sem haver interferência, ou sem alguém ter que vir aqui ligar ou desligar, o operador ligar, desligar. Tudo isso daqui vem lá de fora que vai fazer esse controle. Assim como na rotação vem externamente aqui e também no seu contato e reversão. Então isso é um assunto que nós veremos mais para frente, tá? Justamente agora com as tecnologias 4.0,
isso aqui não é mais operado por operadores. Todos os sistemas são interligados. E esses inversores, não só esse da WEG, mas os outros da Siemens, da Schneider e tantos outros que tem por aí, da ABB também, eles já estão preparados para essa introdução nessa tecnologia com esse sistema. E cabe nós das áreas técnicas saber como fazer a parametrização e como fazer essas ligações para ele se comunicar com o seu meio exterior ali, tá? Para fazer a automação via 4.0. Ok, moçada? Até a próxima prática. Valeu, obrigado e até mais.